O que você faria se o homem responsável por toda a sua miséria estivesse morrendo à sua frente, implorando por ajuda? Em 27, no árido Jalisco, Helena, uma viúva marcada pela dor e pela fome, encontrou exatamente o seu algoz. A decisão dela, tomada sob o peso do ódio e da honra, não só selaria o destino de sua família, mas de toda uma comunidade. É uma história de perdão chocante. E antes que continuemos, inscreva-se. O final desta história vai te chocar. O silêncio da cabana era mais frio que a geada que pintava o chão de branco do lado de fora. Helena puxou o lençol fino sobre sua filha menor, sentindo na ponta dos dedos o corpo miúdo e febril de Luna. Outubro de 1900, em Jalisco, prometia ser mais cruel do que os anos anteriores, e a fome já era uma hóspede constante em seu humilde lar de adobe. Aos 30 anos, o peso da vida lhe curvava os ombros como se carregasse pedras que a moíam a cada passo dado na terra ressequida. 3 anos antes, a vida havia arrancado Javier, seu marido, e a única âncora de sua família, sob o sol causticante dos campos de agave. A dor da perda misturava-se agora com a humilhação diária de não ter como alimentar seus 3 filhos, cujos olhos famintos a observavam. Javier, um homem de honra inabalável e trabalhador exemplar, morreu tentando cumprir uma quota impossível sob as ordens cruéis do capataz, Alejandro. Depois da morte do peão, vieram as mentiras destiladas pela maldade. Alejandro, para encobrir sua própria negligência e avareza, espalhou boatos cruéis sobre a má sorte de Javier e a má fé de Helena, condenando-os ao ostracismo na pequena comunidade. O estômago de Helena roncava, um som oco que ela tentava abafar tossindo enquanto se preparava para sair. Ela se levantou, a sola dos pés sentindo o frio cortante do chão de terra batida, mais gélido que uma pedra de rio. A luz pálida da madrugada entrava pelas rachaduras da parede, desenhando sombras longas e fantasmagóricas no único cômodo em que dormiam amontoados. Desde o incidente nos campos de Dom Ricardo Villa-Lobos, o senhor mais temido e poderoso de toda a região, ninguém lhe dava trabalho. A viúva de Javier era vista com desconfiança, um fardo pesado que ninguém queria carregar em tempos de escassez, isca implacável, onde a única lei era a sobrevivência individual. A sua reputação, baseada na calúnia, era agora um veneno lento que lhe negava qualquer chance. Com a determinação silenciosa e feroz de uma leoa acuada, ela vestiu seu xale desgastado e saiu da cabana cerrando os dentes. Precisava de algo, qualquer coisa, para colocar na panela para as crianças. Seu primeiro pensamento, impulsionado pelo desespero, foi buscar ajuda com quem parecia ter um coração mais suave na vizinhança. Bateu timidamente à porta de Dom Anselmo, o comerciante local, cuja loja ficava a 2 quilômetros de distância. Ele era um homem conhecido por sua piedade, mas seu rosto parecia mais envelhecido e cansado que o dela, carregado pelas preocupações do mau negócio. A loja cheirava a milho velho e mofo, um aroma que para Helena, naquele momento de extrema necessidade, era sinônimo de salvação e esperança fugaz. Dom Anselmo, ela começou, a voz trêmula de vergonha
e a garganta seca como o deserto. Eu sei que lhe devo, mas eu imploro um pouco de crédito, por favor. Um saco de feijão, talvez. Meus filhos estão famintos demais para esperar. Ela apertou as mãos, esperando pela pequena bondade do seu vizinho. Dona Anselmo suspirou pesadamente, olhando para o chão empoeirado, evitando o olhar direto dela. Helena, os tempos estão ruins. A Sé matou tudo e as colheitas não vieram. Dom Ricardo não liberou nenhum empréstimo este mês, e meus depósitos estão vazios. Eu sinto muito, minha filha, não posso te ajudar. O não de Dom Anselmo não era uma rejeição pessoal, mas sim uma parede fria e intransponível de realidade econômica que a esmagou. Ela sentiu o gosto amargo do desespero subindo pela garganta, o sabor metálico de um fracasso inevitável. Até a caridade, percebeu, havia secado completamente em Jalisco. Restava apenas uma opção, um último recurso perigoso que Javier sempre a proibiu de correr: a Quebrada dos Espinhos. Era um desfiladeiro perigoso, um lugar íngreme, onde apenas os desesperados e tolos ousavam ir, mas era o único lugar que ainda guardava os frutos mais preciosos. Ela precisava dos tunas, aqueles frutos de cacto de um vermelho sangue intenso, que pareciam espetados com joias minúsculas e sangrentas. Eles eram o símbolo da sobrevivência, mas, para colhê-los, era preciso enfrentar a ameaça da serpente e a queda fatal no precipício. Os espinhos são menores que a fome, ela sussurrou para si mesma, sentindo a pontada da culpa pela imprudência. A lembrança lancinante de Luna, chorando de fraqueza, fez a decisão ser tomada em um instante, sem hesitação. A vingança contra Dom Ricardo era um luxo que ela não podia pagar. A sobrevivência era a única lei que importava. Helena se apressou. A cada passo no chão rachado da estrada secundária, o sol subia no horizonte, transformando o ar frio da madrugada em uma brasa insuportável que lhe queimava a pele. Ela passou pelas haciendas silenciosas, sentindo os olhares de desprezo ou pena dos poucos camponeses que a reconheciam. O cheiro de poeira e terra ressecada queimava suas narinas, criando um nó no peito. O som do vento agora era um zunido agudo e insistente que parecia adverti-la sobre o perigo iminente no destino final. Ela alcançou a beira do desfiladeiro, onde a terra caía abruptamente em uma ravina. A Quebrada dos Espinhos era uma ferida aberta e feia na terra marrom avermelhada. Lá embaixo, as rochas cinzentas pareciam dentes afiados, prontos para mastigar qualquer um que perdesse o equilíbrio. Mas foi lá, na sombra fresca de uma saliência traiçoeira, que ela viu o inesperado. Não era uma serpente pronta para atacar, nem um cacto carregado de frutas maduras. Era um homem. Ele estava caído, o corpo vestido em roupas caras e finas de linho, mas que estavam manchadas de poeira e um vermelho mais profundo do que o das tunas maduras. Ela se aproximou hesitante. O rosto do homem estava sujo e contorcido em uma máscara de dor, mas o perfil era inconfundível para ela. Dom Ricardo Villa-Lobos. Seu coração disparou, misturando o choque com uma faísca fria de ódio acumulado. O homem que destruiu sua vida estava ali, à sua mercê completa. Uma parte dela, a mais sombria e rancorosa, desejaria deixá-lo ali, abandoná-lo, para que o calor do deserto fizesse o trabalho sujo, mas
Ao ver o sangue escorrendo e a respiração rasa e entrecortada, Helena percebeu que a decisão que faria naquele momento a transformaria para sempre, independentemente da justiça ou da vingança que lhe deviam. O ódio era uma brasa fria, mas o dever era um chicote ardente. Ela se ajoelhou sobre o corpo imóvel de Dom Ricardo, a cabeça dele pesando em seus braços finos. O linho caro de suas vestes estava encharcado, com o odor metálico e fute de sangue fresco se misturando ao cheiro de poeira e ao aroma doce e forte de terra quente. O sol de meio-dia, que já atingia o zênite do céu, parecia um martelo implacável, batendo contra sua testa e transformando o ar em um forno seco e sufocante. Helena sabia que, independentemente de quem ele fosse ou de que tragédia ele havia causado, deixá-lo ali significava assinar a sua sentença de morte e, talvez, a sua própria condenação moral. O ferimento na perna dele era profundo, uma incisão que parecia ter sido feita por um machado ou uma queda violenta. Se fosse para salvá-lo, o tempo era seu inimigo mais imediato. Ela lembrou-se do rosto faminto dos seus filhos e de Luna tossindo, e o fogo do ódio diminuiu. Helena nunca conseguiria explicar a eles, ou a si mesma, por que permitiu que um homem sangrasse até a morte quando ela podia ter ajudado. Seu marido, Javier, nunca aprovaria tal ato de crueldade passiva, mesmo contra seu opressor. Javier era a personificação da bondade e da retidão, e essa memória a impulsionou. Com a força emprestada do desespero e da honra, Helena pegou Dom Ricardo por baixo dos braços. Sua massa corporal, acostumada à inatividade e ao bom sustento, era um peso morto e imenso que a fazia cambalear. Ela mal conseguia arrastá-lo. Seus músculos das costas protestavam com espasmos dolorosos, mas ela prosseguiu, centímetro por centímetro, usando cada fibra de seu corpo mal alimentado. As rochas pontudas da encosta rasgavam a sola fina de seus sapatos, mas ela não podia parar para prestar atenção na dor física. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira e o sal, tornando sua visão turva. O maior risco não era o esforço, mas sim o de ser vista. Se o capataz Alejandro ou qualquer um dos seus peões encontrasse o grande Dom Ricardo em sua posse, a história seria distorcida de maneira fatal. Poderiam acusá-la de tentativa de assassinato ou sequestro, e seus filhos seriam levados ou abandonados. Ela teve que escolher a rota mais longa e mais escondida, rastejando através dos arbustos espinhosos e evitando a estrada principal onde as carruagens e mulas passavam. O silêncio do deserto era interrompido apenas pela respiração pesada e ofegante de Helena, semelhante ao som de um fole cansado. O corpo de Dom Ricardo estava quente e inerte, um fardo de culpa e redenção. Finalmente, esgotada e quase desmaiada, ela chegou à sua cabana de adobe, escondida atrás de algumas árvores de mesquite. O cheiro de casa, com o fraco aroma de fumaça e carvão apagado, era um alívio temporário. Com um esforço final, ela o arrastou para dentro, a sombra fresca do cômodo, parecendo uma caverna de salvação para seu corpo em chamas. O corpo grande de Dom Ricardo ocupava quase todo o espaço ao lado da mesa de madeira. Ela precisava agir rapidamente antes que as crianças acordassem. Luna e os dois meninos,
Matel e Carlos dormiam profundamente, cansados pela fome e alheios à presença do monstro da hacienda em sua casa. Helena procurou apressadamente por qualquer coisa que pudesse usar como ataduras. Ela rasgou uma das suas próprias anáguas, o tecido gasto e branco, parecendo luxuoso naquele momento. Ela mergulhou o pano na água do jarro e começou a limpar cuidadosamente a ferida na perna de Dom Ricardo. Enquanto a limpava, ela não conseguia evitar a proximidade do seu rosto com o dele. O cheiro de colônia cara, misturado ao cheiro ranhoso do suor e do sangue seco, era um contraste chocante com a sua própria pobreza. Ela notou o relógio de ouro em seu pulso, um objeto de luxo ofensivo, e a tentação a atingiu como um raio. Venderia o relógio e seus filhos teriam comida por meses, mas o olhar de Javier, aquele homem de honra, parecia atravessar o tempo e o espaço, observando-a. Ela se afastou rapidamente, sacudindo a cabeça. A honra de Javier não podia ser trocada por ouro manchado, mesmo que fosse o ouro de seu inimigo. A salvação de Dom Ricardo teria que ser um ato puro, desinteressado de vingança ou lucro. A febre já havia se instalado no corpo de Dom Ricardo. Ele começou a se mover inquieta e nervosamente, os lábios secos balbuciando palavras incompreensíveis. Ela o enfaixou firmemente, com a precisão calma de alguém que está acostumado a lidar com a dor, e o cobriu com a manta mais pesada que possuía. O sol já estava alto no céu, e Helena se viu presa. Ela não podia sair para procurar comida, nem mesmo as tunas, os frutos de cacto que a trouxeram até ali, e não podia deixar o fazendeiro sozinho para ser descoberto pelos seus filhos. Seus próprios pés estavam agora doloridos e feridos, cobertos de bolhas, lembrando-a da violência do esforço. De repente, Dom Ricardo soltou um grito rouco e alto. Em seu delírio, ele começou a falar, não com a arrogância de um senhor, mas com o medo nu de um homem moribundo. A sua voz estava fraca, mas o tom era claro o suficiente para perfurar o silêncio pesado da cabana, revelando uma confissão inesperada. Alejandro, seu ganancioso, o preço não era justo. Javier era um bom homem. A culpa é sua, não dele. Helena parou, paralisada, o tecido molhado em suas mãos caindo no chão de terra. O coração dela começou a bater como um tambor frenético, a raiva voltando, mas agora misturada com uma torrente de choque e uma esperança quase insuportável. A verdade estava saindo da boca do inimigo em meio ao delírio da febre, a culpa de seu marido, a má sorte que arruinou sua família, a desgraça que a perseguiu. Tudo era uma mentira inventada para esconder a ganância do capataz. E Dom Ricardo sabia disso. O corpo de Dom Ricardo tremia violentamente sob a manta. A febre era uma força destrutiva, e Helena percebeu que, antes que ele pudesse redimir a honra de Javier, ele precisava sobreviver. O grito de Dom Ricardo morreu em um sussurro, mas as palavras bairravam no ar, tensas e carregadas como a fumaça de um incêndio. Helena se moveu como em um sonho, a confissão, em meio ao delírio, ecoando em sua mente, transformando a raiva antiga em uma sede desesperada por justiça. Javier era inocente e a morte dele não havia sido um castigo, mas uma farsa. A verdade era agora um tesouro amaldiçoado que ela precisava proteger.
a prova de que sua dor e a miséria de seus filhos não eram um castigo do destino, mas o resultado direto de uma simples e cruel ganância. A honra de seu marido, ela sabia, dependia da respiração fraca do homem poderoso que estava em seu chão. Ela tocou a testa de Dom Ricardo. A pele estava seca e ardente, a temperatura perigosamente alta, lembrando-a do calor opressor do sol que quase o havia matado no desfiladeiro. A febre o estava consumindo rapidamente. Se ele morresse agora, a verdade morreria com ele, e a honra de Javier permaneceria enterrada sob a lama da mentira. O nome da família Morales continuaria amaldiçoado. Ela precisava desesperadamente de uma curandeira experiente ou de algum remédio forte para baixar a febre, mas sair da cabana era um risco que podia custar-lhe a vida e o segredo que acabara de desenterrar. Enquanto isso, as crianças começaram a acordar, despertas pelo silêncio incomum de sua mãe. Matel, o mais velho, esfregou os olhos e viu o corpo grande e estranho no chão, coberto pela manta escura da mãe. — Quem é ele, mamãe? Ele perguntou, a voz pequena e assustada, observando o homem que parecia ter vindo de outro mundo, vestindo roupas de um tecido que eles nunca teriam sequer tocado. Helena se abaixou rapidamente, abraçando-o firmemente, sentindo o cheiro familiar de terra e suor do filho. Ela não podia mentir, mas também não podia contar toda a verdade. Então falou de maneira evasiva, escolhendo as palavras cuidadosamente. — Ele é um viajante que se machucou, meu amor. Ele precisa de repouso e silêncio. Vocês podem ser quietos por um dia inteiro, por favor? É muito importante para nossa família. Vocês devem confiar na sua mãe. O peso do segredo se tornou um fardo físico em seus ombros. Mateo e Carlos a olharam com a sabedoria precoce de crianças acostumadas à pobreza e ao sofrimento. Eles entenderam que havia um perigo silencioso em sua casa, um risco que a mãe estava correndo por uma razão misteriosa e vital. Helena conseguiu dar algumas gotas de água e uma infusão fraca de camomila na boca de Dom Ricardo. Mas o líquido escorreu pelos cantos de seus lábios secos, sinal de que o homem mal conseguia engolir. O cheiro adocicado da camomila, misturado ao cheiro rançoso da febre e do sangue seco, criava um aroma enjoativo e peso no pequeno cômodo, deixando Helena ainda mais tensa e com náuseas. A cada hora que passava, o desespero de Helena aumentava. Um nó apertando seu estômago faminto. Ela não tinha mais água limpa, e a pouca comida que restava precisava ser conservada exclusivamente para alimentar as crianças. Foi então que, pelo vão minúsculo da janela, Helena viu uma nuvem de poeira alta e densa se aproximando rapidamente. O som familiar das ferraduras batendo no chão era inconfundível e gelou seu sangue. Era Alejandro, o capataz. O homem cuja ganância havia assassinado Javier e envenenado a reputação de sua família estava vindo em sua direção e, muito provavelmente, procurando por seu patrão desaparecido. O coração de Helena começou a bater no ritmo frenético de um tambor tribal, e o corpo dela congelou por um instante, o medo se misturando à adrenalina. Se Alejandro a encontrasse com Dom Ricardo, ele faria a verdade se perder para sempre nas brumas da violência. Ela jogou a última manta pesada que tinha sobre o corpo febril de Dom Ricardo, cobrindo-o completamente
e pegou a escopeta enferrujada de Javier, um objeto que nunca havia ousado usar, para parecer menos vulnerável e mais ameaçadora. Ela abriu a porta, encontrando o capataz imponente sob a luz opressiva do sol. Alejandro tinha um sorriso frio e condescendente, os olhos fixos nela com desprezo habitual. Seu olhar, no entanto, não parou em Helena, mas caiu com curiosidade sobre a forma estranha e volumosa sob a manta no chão. E naquele momento, o destino de Javier e o futuro de Helena balançaram em um equilíbrio perigoso e terrível. O capataz Alejandro ficou parado, a sombra de seu corpo forte e largo caindo sobre Helena e a entrada da cabana. Ele ignorou a presença ameaçadora da velha escopeta enferrujada que Helena segurava, fixando seu olhar nos filhos assustados que se escondiam atrás da mãe. Mas foi a forma volumosa e imóvel sob a manta, um fardo estranho no chão de terra batida, que despertou sua curiosidade mais aguçada. "O que é isso que você está escondendo aí, viúva?" perguntou Alejandro, a voz fria e cortante, sem disfarçar o desdém. O capataz costumava usar um tom que reduzia as pessoas à sua frente a óbitos. Helena apertou o cabo da escopeta, sentindo o metal frio contra a palma suada. Ela sabia que precisava mentir com uma convicção que nunca havia tido em sua vida. A vida de Dom Ricardo, a honra de Javier e o futuro de seus filhos estavam suspensos naquela resposta. "É o meu porco", ela respondeu, a voz rouca, mas surpreendentemente firme. "Estou engordando-o para vender na feira de San Miguel. Em breve terei dinheiro para saldar minhas dívidas e parar de incomodar capataz." Alejandro riu, um som seco e desagradável, como galhos secos sendo quebrados. Ele deu um passo à frente e o cheiro de suor, tequila barata e couro velho invadiu o pequeno espaço. A proximidade era opressora, fazendo o coração de Helena disparar em seu peito. "Você nunca teve um porco, Helena, e mesmo se tivesse, ele não estaria coberto por sua melhor manta, mulher. Deixe-me ver o que você esconde. Dom Ricardo está desaparecido desde ontem, e eu não confio em uma mulher amaldiçoada como você", ele disse, estendendo a mão para puxar o tecido. Foi um momento de perigo extremo, um precipício de adrenalina. Helena, subitamente dotada de uma coragem inesperada, apontou a escopeta diretamente para o peito de Alejandro, fazendo-o parar bruscamente, com a mão ainda no ar. "Você não vai tocar em nada, meu capataz. Este é o meu lar. Saia!" ela sibilou. O cheiro de pólvora velha parecia misturado ao ar, mesmo que a arma não fosse usada há anos. Os olhos de Alejandro se estreitaram em uma mistura de raiva contida e surpresa. Ele não esperava tamanha resistência da parte dela, uma viúva frágil e faminta. O desprezo dele era quase palpável, como uma crosta de sujeira. "Você está louca, mulher? Você vai atirar em mim? Você sabe o que acontecerá com seus filhos se você fizer isso?" A ameaça estava implícita em cada sílaba, um veneno lento. "Eu não atirarei se você simplesmente sair da minha propriedade. Eu estou apenas me protegendo", ela disse, tentando controlar o tremor em seus braços finos. Ela podia sentir o olhar assustado dos filhos fixos nela. A tensão entre os dois era palpável, um duelo silencioso no coração do deserto. Alejandro, um homem de poder e arrogância, não queria se sujar com o sangue de uma mulher, nem ser visto como humilhado por ela. Ele se afastou lentamente, recuando um passo de cada vez. O olhar fixo, um aviso não verbal de que o assunto ainda não estava encerrado e que sua vingança seria terrível.
Eu voltarei, Helena. E se eu descobrir que você está escondendo algo, você desejará ter sido comida pelos abutres antes de mim. Ele prometeu, virando-se abruptamente para ir embora, o som pesado de seus passos se afastando rapidamente. Quando o som das ferraduras se perdeu no zunido do vento do deserto, Helena desabou, o corpo tremendo violentamente de medo e alívio. Ela largou a escopeta, que caiu no chão de terra com um baque surdo e pesado. O alívio foi rápido, a adrenalina desapareceu e o medo da fome voltou com toda a sua força. Ela havia afastado o capataz, mas não havia mudado a sua situação terrível. Ela estava com o inimigo em casa, e eles não tinham comida. Ela se virou para Dom Ricardo, que gemia fracamente sob a manta, completamente alheio ao drama que acabara de se desenrolar. A febre o estava torturando. O cheiro de suor e doença era insuportável no ar estagnado da cabana. A água estava acabando e ela precisava desesperadamente de antibióticos ou de um médico. Mas o hospital mais próximo ficava a 3 dias de viagem a pé, uma distância que ela não podia cobrir e da qual não podia voltar. Ela olhou para o relógio de pulso de Dom Ricardo novamente, o ouro brilhando, e sentiu uma pontada de culpa. A tentação daquele ouro era quase irresistível, mas ela sabia que, se ele morresse, o relógio seria a prova de sua traição, e Alejandro não hesitaria em acusá-la de roubo. Foi então que ela ouviu Luna tossir, um som seco e fraco que quebrou o seu coração em 1000 pedaços. A menina não aguentaria mais um dia sem comida e sob aquele calor. A sua prioridade não era a honra do marido morto, mas a vida dos filhos vivos. Helena tomou a decisão. Ela iria ao padre, Dom Miguel. Ele era um homem de Deus, conhecido por seu silêncio inabalável e sua bondade, e era a única pessoa que ela podia confiar para levar o segredo adiante. Mas o caminho para a igreja era longo, e ela não podia deixar Dom Ricardo sozinho por tanto tempo. Ela precisava de um ato de fé cega, de um sacrifício. Ela pegou o pequeno crucifixo de prata de Javier, o único objeto de valor que possuía. Ela o beijou com devoção, sentindo o metal frio contra seus lábios secos. Ela o colocou no pulso de Dom Ricardo, como um escudo. Você vai viver, Dom Ricardo. Você tem que viver para dizer a verdade sobre Javier. Ela sussurrou, a voz carregada de uma promessa feroz. Ela precisava do peso do segredo dela para mantê-lo vivo. Enquanto olhava para o homem em seu chão, Helena percebeu que ela não estava apenas salvando seu inimigo. Ela estava investindo tudo o que tinha na chance de restaurar a honra de seu marido e na promessa de um futuro para seus filhos. Deixar os filhos famintos e agora guardiões de um segredo mortal foi o ato mais doloroso e desesperador que Helena já havia executado em sua vida. Ela instruiu Matel a manter a porta trancada a todo custo, não falar com ninguém sob nenhuma circunstância e, acima de tudo, não deixar que o homem sob a manta fizesse barulho. O medo sincero nos olhos do menino a cortou profundamente, mas ele assentiu com a cabeça. Luna choramingava de febre, e Carlos, o mais novo, estava silenciosamente abraçado a Matel, entendendo apenas que a mãe estava partindo em busca de uma esperança desesperada e distante. Era um peso imenso para ombros tão jovens. Helena correu. O sol da tarde castigava a terra, e a poeira fina e sufocante subia a cada passo,
formando uma nuvem marrom que parecia tentar abrandar seus esforços. A distância para a igreja da cidade mais próxima era enorme, uma provação extenuante. Sua mente, no entanto, não estava nos pés feridos, que sangravam a cada impacto, mas na confissão delirante de Dom Ricardo. A verdade era sua nova bússola, um fogo frio guiando-a pela solidão e aridez total do campo árido. O cheiro do deserto, uma mistura de terra seca, cactos e calor sufocante, era o único som que a acompanhava, pontuado pelo ritmo desesperado e ofegante de sua própria respiração, que rasgava sua garganta. A igrejinha de San Miguel era um farol de pedra branca e gasta no horizonte, um contraste com a paisagem miserável ao redor. E parecia uma promessa de salvação. A porta de madeira maciça cheirava a velho carvalho e resina de pinho. Padre Miguel estava no confessionário, a sombra de sua figura magra e bondosa projetada na parede fria do templo. O cheiro doce de incenso e cera de velas pairava no ar fresco, um bálsamo para o corpo exausto de Helena. Ela se ajoelhou, o corpo mal cabendo no apertado espaço, e em um sopro rouco derramou toda essa história. A morte de Javier, a mentira de Alejandro, a descoberta no desfiladeiro e, finalmente, o corpo febril de Dom Ricardo em sua choupana. O padre Miguel ouviu tudo em um silêncio chocado e profundo, sem interrompê-la. Apenas o som suave e rítmico de suas contas do rosário, deslizando entre os dedos, quebrou a tensão daquela confissão brutal e inesperada. Quando ela terminou, ele saiu do confessionário, o rosto pálido e grave, e a ajudou a se levantar. Helena, minha filha, você carregou um peso mais pesado do que qualquer mulher deveria carregar em tão pouca idade. Padre, ele vai morrer. E se ele morrer, a verdade morre junto com ele. Eu não peço por mim, mas pela alma de Javier e pelo futuro dos meus filhos. Ela implorou, as lágrimas escorrendo pela poeira acumulada em seu rosto. O padre colocou a mão em seu ombro. A calma dele era um refúgio necessário. Eu não posso arriscar a vida de Dom Ricardo, nem a sua, Helena. Nem posso expor o segredo do capataz antes da hora certa. Ele se apressou para a sacristia e voltou com um pequeno embrulho, ervas medicinais fortes, que ele mesmo cultivava, e um pouco de água benta, além de um pão de centeio e um pedaço de queijo. Pegue isso. Eu irei em 1 hora. Levarei a minha mula e os suprimentos médicos que tenho. Mas você deve me prometer solenemente, ninguém, nem mesmo as crianças, deve saber que eu estive lá. Seu segredo está seguro comigo. A promessa do padre foi uma âncora para o espírito vacilante de Helena. Ela pegou a comida com as mãos trêmulas, a visão do pão parecendo um milagre inesperado diante de seus olhos famintos e desesperados. O caminho de volta foi mais leve, apesar do cansaço extremo e da dor nos músculos. A esperança de que Luna teria algo para comer e que Dom Ricardo poderia sobreviver a impulsionava com uma energia nova. Quando ela chegou, a cabana estava em silêncio mortal. Ela abriu a porta com a chave enferrujada de Javier, o cheiro de febre e medo pairando no ar estagnado e pesado. As crianças estavam agachadas, assustadas e famintas. Dom Ricardo estava tossindo convulsivamente, a manta jogada de lado, seu rosto vermelho e úmido pelo suor da febre. O crucifixo de prata de Javier ainda estava em seu pulso, brilhando fracamente, protegendo-o.
O padre chegaria em breve, mas a vida de Dom Ricardo ainda estava por um fio frágil. O cheiro de carvão apagado e terra seca da cabana parecia misturado com o calor úmido e rançoso que emanava do corpo de Dom Ricardo. Helena correu para os filhos, oferecendo-lhes o pão e o queijo que o padre Miguel havia dado. O alívio ao ver os rostos famintos das crianças se iluminarem, ao sentir o cheiro do alimento fresco em suas mãos, era um alívio momentâneo em meio ao caos. Ela deu uma fatia de pão para Luna, a menina tossindo, mas mastigando avidamente. Ver a filha se alimentando acalmou sua alma, dando-lhe uma força renovada para enfrentar a luta que ainda estava por vir. O homem moribundo no chão, Dom Ricardo gemia, e o som era mais fraco agora, o que não era um bom sinal. O suor escorria de sua testa, saturando a manta de lã que ela havia usado para cobri-lo. O cheiro de suor e doença era intenso. O crucifixo de prata de Javier, o objeto simbólico de toda a história, estava firmemente amarrado ao pulso de Dom Ricardo, um contraste irônico entre a honra do peão e o corpo decadente do senhor. Helena pegou as ervas medicinais que o padre Miguel havia dado. O aroma fresco e forte de eucalipto e camomila quebrava a pesada atmosfera do cômodo. Ela as esmagou rapidamente com uma pedra, liberando o óleo curativo. Ela preparou uma infusão, forçando Dom Ricardo a engolir o líquido amargo e forte, tentando a todo custo baixar a febre que ameaçava consumir suas últimas forças e a verdade guardada. O sabor forte das ervas o fez tossir convulsivamente, e ele tentou se afastar, os olhos ainda revirados em delírio, mas Helena o segurou firmemente, com a determinação de uma enfermeira experiente. "Beba, Dom Ricardo, você precisa viver." Ela sussurrou. As palavras não eram apenas para ele, mas também uma oração desesperada para que o destino a ajudasse a restaurar a honra de Javier. O capataz Alejandro havia deixado um medo profundo em seus filhos. Matel e Carlos estavam agora quietos, observando o homem febril, com uma mistura de medo e curiosidade. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja queimado e roxo profundo. O frio da noite, a madrugada helada, voltaria rapidamente e o corpo de Dom Ricardo estava despreparado para a mudança abrupta de temperatura. De repente, o corpo do fazendeiro estremeceu com uma convulsão violenta. O som de seus dentes rangendo era alto e aterrorizante. O crucifixo de Javier balançou em seu pulso, refletindo a fraca luz do anoitecer. Helena gritou, seu medo se materializando na visão do homem se contorcendo, e ela abraçou as crianças, protegendo-as daquela cena de agonia e sofrimento extremo, aterrorizada com a possibilidade de sua morte. Foi nesse momento de pânico completo que a porta se abriu. Padre Miguel, um anjo com um halo de poeira, estava parado ali, a mula amarrada lá fora, carregada de suprimentos. Ele agiu rapidamente. O padre, acostumado a lidar com a doença nas áreas rurais, tinha uma bolsa de couro com vinagre forte e lençóis de linho. Ele preparou uma compressa para a testa de Dom Ricardo, tentando desesperadamente reduzir a febre. "O corpo dele está lutando, Helena. Isso é bom, mas a febre é implacável. Precisamos vigiá-lo durante toda a noite", disse o padre. Sua voz calma e grave era um bálsamo de esperança. O cheiro de vinagre forte e terra fresca se misturou. O contraste entre a vida selvagem e a intervenção humana era palpável, criando uma atmosfera tensa na pequena cabana de adobe.
Helena se sentou ao lado do padre, os dois unidos por uma missão secreta, uma aliança improvável em nome da justiça e da misericórdia. O capataz, se voltasse, os encontraria ali. O padre olhou para Helena, para os filhos famintos, para o crucifixo de prata no pulso do fazendeiro rico e para a manta que ainda cheirava ao suor do medo. Sua fé é maior que o seu ódio, minha filha. O capataz, por sua vez, estava reunindo a milícia da hacienda. Ele não conseguia aceitar a insolência de Helena e estava convencido de que a viúva de Javier estava envolvida no desaparecimento de seu patrão. A vingança estava próxima e ele voltaria em breve. Na quietude da noite, Dom Ricardo finalmente parou de se contorcer. Sua respiração ficou mais lenta e regular, mas ele ainda estava febril. A verdade de Javier permanecia suspensa, à mercê do amanhecer. O perigo espreitava e o capataz se aproximava. A noite era longa e tensa, preenchida pelo cheiro forte do vinagre das compressas e o aroma amargo das ervas medicinais que pairavam no ar pesado da cabana. Helena e o padre Miguel vigiavam o corpo inerte de Dom Ricardo, sentados em um silêncio pesado e cúmplice, enquanto as crianças dormiam amontoadas em um canto. O único som era a respiração superficial do fazendeiro e o som suave e rítmico do rosio do padre, que ele passava lentamente. Helena sentia o cansaço esmagador pesando em suas pálpebras, uma dor lancinante em seus pés feridos a cada movimento que fazia, mas ela não podia ceder. O medo de que o capataz voltasse ou a de que Dom Ricardo morresse antes de falar a verdade a mantinha em um estado constante de alerta. A lua cheia, fria e redonda, entrava pelas rachaduras da parede de adobe, lançando um brilho prateado e espectral que cobria a cena com um véu de mistério e silêncio. Era uma atmosfera de luta e oração desesperada, onde o destino de duas famílias se decidia. O padre Miguel, com a paciência de quem viu muitas mortes, trocava as compressas de Dom Ricardo, sua mão firme e calma contra a testa ardente do homem rico, que agora estava completamente impotente e desamparado. No pulso de Dom Ricardo, o crucifixo de prata de Javier brilhava sob a luz da lua, um símbolo de honra e sacrifício, parecendo quase uma ironia cruel diante de toda a injustiça que ali se havia acumulado. Quase ao amanhecer, quando o céu começou a assumir o tom azul acinzentado do frio que precede o sol, o corpo de Dom Ricardo deu um solavanco repentino. Ele tossiu, não com o som oco da febre, mas com um som profundo e forte. O padre Miguel e Helena se inclinaram rapidamente, a esperança subindo como um nó na garganta de Helena. A febre havia quebrado. O suor que cobria o corpo de Dom Ricardo agora estava frio, e sua pele não estava mais tão quente e ardente. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um par de pupilas confusas e turvas, vagando pela escuridão suave do quarto, sem reconhecer o local ou as pessoas ali presentes. Ele tentou se mover, mas a dor do ferimento o fez gemer e soltar um grito abafado, lembrando-o da impotência e da gravidade de sua situação. Ele estava fraco demais para entender o que estava acontecendo. Seu olhar, então, caiu sobre Helena, a silhueta de uma mulher magra e sombria,
e depois para o padre Miguel, o homem de Deus ao seu lado. A confusão em seu rosto era completa e palpável, mas o que realmente o paralisou foi a visão do crucifixo de prata no seu pulso, um objeto tão simples, mas que carregava a memória de sua queda e a bondade de alguém desconhecido. Quem me trouxe aqui? O quê? A voz de Dom Ricardo era rouca, um sussurro fraco e vazio, o som de um homem que estava voltando à vida, mas que ainda estava preso no nevoeiro da doença. O padre Miguel foi o primeiro a falar, sua voz grave e suave, sem julgamento. Você foi resgatado da quebrada dos espinhos, Dom Ricardo. Esta é a casa de Helena Morales, e você deve a sua vida a ela. Os olhos de Dom Ricardo se arregalaram. Um lampejo de reconhecimento e choque percorreu seu rosto, uma memória dolorosa e febril de sua confissão em meio ao delírio. Ele tentou se levantar, mas o corpo não o obedeceu. Ele tentou articular as palavras, o nome de Javier preso em sua garganta seca, mas a voz o traiu. A confissão de sua culpa e a verdade de Javier eram agora o fardo que ele carregava em sua consciência, um peso insuportável. Helena se aproximou. Sua expressão era séria, sem qualquer vestígio de ódio ou satisfação. Você não precisa falar, Dom Ricardo. Eu sei o que você fez. E eu sei o que Alejandro fez com o meu marido. O olhar de Dom Ricardo encontrou o de Helena, e naquele momento ele viu não a viúva pobre e humilhada, mas a mulher de honra que o salvou, a despeito do ódio justificado que ela sentia. Ele sentiu uma vergonha profunda e humilhante. O crucifixo de prata de Javier, o objeto que ele não podia tirar do pulso, parecia queimar sua pele. O silêncio na cabana era quebrado apenas pelo som suave do vento que voltava a entrar pelas rachaduras. Você me salvou, ele conseguiu dizer, a voz mais clara agora, mais carregada de dor e culpa. Ele sabia que o ato de Helena era um ato de grandeza moral, algo que ele, o homem poderoso, jamais conseguiria entender. Ele tentou estender a mão em um gesto de súplica ou redenção, mas o esforço o esgotou. Ele não podia falar, mas o olhar fixo e desesperado em Helena era uma promessa silenciosa, um juramento de que a verdade seria revelada. O padre Miguel assentiu com a cabeça, um sinal silencioso de que ele havia entendido o juramento. Descanse, Dom Ricardo. Sua salvação está em sua boca. Use as suas forças para viver e para falar. Helena sentiu um alívio imenso, mas também um medo súbito. O perigo de ser descoberta e o risco de que Dom Ricardo morresse eram menores, mas o capataz ainda estava lá fora, procurando. A verdade estava prestes a vir à tona. O amanhecer trouxe consigo uma luz dourada, mas também uma sombra ameaçadora. O alívio de Helena pela sobrevivência de Dom Ricardo era ofuscado pelo medo da vingança de Alejandro. O capataz, por sua vez, estava reunindo um grupo de peões leais e armados, movidos pela lealdade ao patrão e pela promessa de recompensa, mas também pela inveja e pelo ódio à viúva. O padre Miguel, sentindo a tensão crescente e o perigo iminente, teve que partir. Ele prometeu voltar com mais ajuda e, o mais importante, com a confirmação de que a lei agiria para proteger Helena,
mesmo naquelas terras remotas. Ele removeu o crucifixo de prata do pulso de Dom Ricardo, um gesto final de reverência, e o devolveu a Helena. Guarde isso, minha filha. É a prova de que você escolheu a luz e que a justiça virá do seu ato de fé. Helena se sentou sozinha ao lado de Dom Ricardo. O cheiro de suor e febre ainda estava presente, mas agora misturado com um aroma de terra úmida. O fazendeiro estava acordado, mas ainda fraco. Seus olhos a observavam com um misto de gratidão e culpa insuportável. Ele tentou falar, as palavras presas em sua garganta seca, mas Helena o acalmou com um movimento da mão. O tempo de falar seria em breve, quando a sua força voltasse, quando ele estivesse pronto para enfrentar as consequências. O silêncio na cabana era interrompido apenas pelo som suave da respiração das crianças. Elas, alimentadas e seguras, dormiam profundamente, alheias ao drama que se desenrolava na outra metade do pequeno cômodo. Helena observou seus filhos, os rostos inocentes e megros, e sentiu uma nova onda de determinação. A verdade de Javier não era mais apenas uma questão de honra, era a chave para a sobrevivência e para o futuro deles. Dom Ricardo, ao ver a cena de humildade e pobreza, começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam por seu rosto sujo, um sinal de vergonha e arrependimento que o consumia completamente. Ele não podia acreditar que a viúva de Javier o havia salvado. Ele estendeu a mão para o chão, tentando alcançar o crucifixo que Helena segurava. Um pedido mudo de perdão e redenção que ela entendeu imediatamente. Helena, sem rancor ou hesitação, colocou a mão dele sobre o crucifixo, o metal frio e polido contra a pele quente do fazendeiro. Era um gesto de aceitação, um sinal de que o ódio não mais a controlava. O alívio nos olhos de Dom Ricardo era palpável, um peso que havia sido tirado de seus ombros. Ele apertou o crucifixo de Javier com uma força surpreendente, um juramento silencioso. Aquele momento de profunda conexão e entendimento foi quebrado pelo som inconfundível. O tropel de cavalos e o som de botas batendo no chão seco, vindos da estrada principal, ecoavam a cada passo. Eles estavam aqui. O capataz Alejandro havia voltado, e desta vez ele não estava sozinho. O cheiro de suor e poeira invadiu a cabana, anunciando o perigo. Helena empurrou as crianças para debaixo da cama de adobe e se posicionou na frente de Dom Ricardo, o crucifixo de prata de Javier apertado em sua mão, uma barreira frágil contra a violência. Alejandro entrou abruptamente, os olhos injetados de raiva e a arrogância habitual mais forte do que nunca. Ele estava acompanhado por 2 peões armados, cujos rostos estavam marcados pela ganância e pela obediência ceassa ao capataz. O olhar de Alejandro encontrou o de Dom Ricardo, que agora estava acordado e lúcido. O capataz sorriu, um sorriso frio e cruel, convencido de que havia desmascarado o plano maligno de Helena. "Aqui está você, patrão. Eu sabia que a viúva estava por trás do seu desaparecimento. Ela tentou roubá-lo e o deixou para morrer, mas eu a encontrei", disse Alejandro, a voz alta e triunfante, tentando manipular a situação a seu favor. Dom Ricardo, no entanto, moveu a cabeça lentamente, um movimento pequeno, mas carregado de poder e significado. Ele fixou seu olhar no capataz.
uma fúria fria e silenciosa em seus olhos. Você está mentindo, Alejandro. Foi Helena que me salvou. Você foi descuidado e ganancioso. Você mentiu sobre Javier. A voz de Dom Ricardo era fraca, mas o tom era firme e inegável, a confissão da verdade. O capataz cambaleou para trás, chocou, o sorriso se desfazendo em uma expressão de incredulidade e traição. O crucifixo de Javier nas mãos de Helena era a prova silenciosa da verdade. O choque de Alejandro era palpável, seu rosto contorcido em uma mistura de incredulidade e fúria, os olhos arregalados de traição e medo. Ele não conseguia entender como Dom Ricardo, o homem que ele acreditava ser estúpido o suficiente para ser manipulado por anos, estava agora lúcido e expondo sua ganância na frente dos peões e de Helena. O capataz deu um passo para trás, a mão tremendo na pistola presa ao cinto, mas Dom Ricardo não se intimidou. O fazendeiro, fraco, mas com a voz recuperada, apontou para Helena. Você a ameaçou, você tentou roubá-la e me acusou de tentativa de assassinato, disse Dom Ricardo, sua voz rouca, mas carregada com a autoridade de sua posição e de sua recém-descoberta honra. Os dois peões que vieram com Alejandro, sentindo a mudança abrupta e fatal na situação de poder, hesitaram. Eles eram homens de terra, e a palavra do patrão, mesmo ferido, era lei inquestionável. Helena, sentindo o peso da verdade, tirou o crucifixo de Javier de sua mão e o levantou, o metal brilhando sob a luz da manhã, um símbolo de sua honestidade e do sacrifício de seu marido. A honra do meu marido não é uma mentira, capataz, ela disse, a voz firme e fria como o aço. A sua dignidade, forjada na dor e na miséria, agora estava de volta. O confronto terminou tão rapidamente quanto começou. Alejandro, percebendo que havia perdido a batalha e que os peões não iriam apoiá-lo contra o patrão, deu as costas e fugiu. O som de seus passos e do seu cavalo se afastando apressadamente, desaparecendo na poeira do deserto. Dom Ricardo desabou de volta no chão. O esforço da confrontação era demais para ele, mas o sorriso fraco em seu rosto era de alívio. A verdade, finalmente, havia sido revelada. Algumas horas depois, o padre Miguel retornou, desta vez acompanhado pelo médico do povoado e por 4 homens da hacienda que vieram para levar Dom Ricardo para o hospital e prender o capataz foragido. Dom Ricardo foi carregado cuidadosamente para fora da cabana e, enquanto era levado, ele parou o cortejo e olhou para Helena, que estava parada à porta, segurando o crucifixo de Javier. Eu nunca poderei pagar o que você fez, Helena. Você me deu a vida de volta e me ensinou o que é a verdadeira honra. O nome de Javier será limpo. Ele prometeu, a voz cheia de emoção sincera. O cheiro de antisséptico e bandagens limpas agora substituía o cheiro de suor e febre na pequena cabana de adobe, e o alívio era um ar fresco que Helena podia respirar profundamente. Dias se passaram. A notícia da traição de Alejandro e da bravura de Helena se espalhou como fogo por toda essa região de Jalisco. O capataz foi capturado e forçado a confessar todos os seus crimes de ganância e corrupção. Dom Ricardo, após um longo período de recuperação, voltou para a hacienda, um homem transformado. Ele não era mais o senhor temido e arrogante, mas um homem humilde, marcado pela sua própria redenção.
Ele convocou toda a comunidade para a praça da cidade. Na frente de todos, com a voz que todos ouviram, ele confessou publicamente a sua negligência e a verdade sobre a morte de Javier, restaurando completamente sua honra. Ele se ajoelhou na frente de Helena, um gesto de respeito e humildade que chocou a todos os presentes. O ar estava carregado de emoção e justiça. Um momento de catarse e reparação. Dom Ricardo não lhe ofereceu apenas dinheiro. Ele lhe entregou as escrituras de um rancho próspero, uma terra fértil e bem cuidada, e estabeleceu um fundo de educação para as crianças. Helena, a mulher da choupana que salvou o fazendeiro, não apenas lhe deu a vida, mas lhe ensinou a recuperá-la. A sua escolha moral havia mudado para sempre o destino de duas famílias. Os filhos de Helena, agora seguros e com um futuro garantido, não teriam mais que lutar contra a fome, nem contra o estigma da má sorte imposto pelo capataz. Dom Ricardo, agora um homem regenerado, dedicou sua vida a ajudar os peões e a restaurar a justiça nas suas terras, lembrando-se sempre do ato de perdão que o havia salvo. E assim, nas terras áridas onde floresceu o perdão, duas famílias quebradas encontraram uma maneira de recomeçar, demonstrando que a verdadeira nobreza não nasce da riqueza, mas das escolhas que fazemos quando enfrentamos a escuridão do nosso próprio coração. A mulher da choupana que salvou o fazendeiro não apenas lhe deu a vida, mas lhe ensinou a recuperá-la, e assim, em uma terra onde o perdão floresceu, em meio à secura e ao ódio, duas famílias quebradas encontraram a maneira de voltar a começar, demonstrando que a verdadeira nobreza não nasce da riqueza, mas das escolhas que fazemos. Mas agora eu quero saber de você. Você teria tido a mesma fé cega de Helena, salvando o homem que carregava a culpa pela sua tragédia? Aquele crucifixo de prata de Javier era um símbolo de honra ou um fardo de esperança? Deixe o seu comentário e me diga qual foi o maior ato de perdão que você já presenciou. Conecte-se conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. A sua opinião é o coração da nossa comunidade.